Graças a Deus, a questão do preconceito, né, da falta de apoio, ela diminuiu bastante. As famílias estão levando as meninas para os jogos e tudo mais. Isso abre uma porta para mostrar que não tem que existir preconceito. É verdade. Você tem um papel fundamental nisso aí, sabe? Tem que ficar bem legal, né? Foi? E aí, galerinha do meu canal, estão com saudade de mim? Olha só, estou aqui para fazer um negócio bem diferente. Mas antes disso, não esqueça de acionar o sininho, compartilhar bastante. Você que já é inscrito, por favor, chama os amigos para se inscreverem no canal. Então, assim, hoje vai ser um bate-papo com uma pessoa que eu admiro pra caramba. E pelos meus trajes, de repente vocês até já sabem quem é, né? Será? O cenário, será que vocês já sabem? É isso aí, galera. É meu amigo Mano Walter. Show, papai! É show, papai! E aí, gostou do cenário aqui, meu amigo? Tá ao contrário, era pra ser aqui em casa, pô. Ó, chapeuzinho. Vou colocar a camisa do Brasil, pô. Fica à vontade, não. Mas eu vou te falar uma coisa, você tá de camisa branca. Quando eu comecei a jogar bola lá em Doze Riachos, a gente não tinha uniforme, então cada um levava uma camisa branca e a gente, com caneta mesmo, a gente escolhia o número e botava o nome, então... Cara, massa. Não, mas pra ficar massa, eu vou botar a camisa do Brasil. Ah, agora ficou mais bonito, hein? E aí, mano, como é que tá tudo aí? Cara, graças a Deus, podendo acompanhar a gravidez da Débora, né? Tô feliz demais. O José, que logo vai estar com a gente batendo bolão aí. Mês que vem, se Deus quiser, tá chegando. E a galera que curte você, curte o seu trabalho, sabe a pessoa que você é, conhece a Débora também, com certeza está ansiosíssimo para ver logo o rostinho do José, porque a gente não aguenta mais. Tive uma ansiedade danada, né? Eu sempre tive vontade de ser pai, já comprei o uniforme dele, já tá ali, daqui a pouquinho eu vou revelar qual é o time que ele vai torcer, viu? Nem precisa, né? Porque se eu assim, pensando aqui, eu já até imagino. Tô com uma saudade danada daí de Alagoas, de bater aí na porta da sua casa do nada e... Você lembra da última vez que eu fui aí, levei minha mãe, que é apaixonada por você. A Terezinha, show, papai. Rapaz, trouxe a viola também, fizemos um som aqui arretado, né? Agora ela tá com uma vontade muito grande que eu aprenda a tocar isso aqui. Mas isso é difícil demais. Rapaz, não tem missão que seja dada a você. Toda hora você me surpreende. Uma hora tá tocando um cavaquinho, isso aí. Outra hora tá com violão, outra hora agora um acordeão, minha amiga. Preciso me concentrar em um, porque acabo aprendendo um pouquinho de cada e no final não sei nenhum. Aí, isso aqui eu acho que é o mais difícil, que é 3 coisas ao mesmo tempo na sanfona. Você tem que pensar no teclado, nos baixos. Aí é 3 contra 1. 3 adversárias contra mim. Mas você tá acostumada, pô. Você aí jogando lá na frente, e aí vem a zaga, aí vem um lateral, você tira de letra isso aí. Próximo show que você for, diga, agora eu vou chamar ela, que é a maior sanfoneira, ganhou por 6 vezes. Pronto, aí travou, dá dor de barriga, não vou poder, não subo no palco nem ferrando. Vamos começar a resenha? Vamos lá, hein? Vou agora passar aqui pra vocês algumas perguntas que vocês terão que responder. Eita! Vamos lá, primeiro, hein? Qual carreira vocês seguiriam se vocês não fossem cantor/jogadora? Bom, eu acho assim, música me ajuda muito, me ajuda a matar a saudade da minha terra, dos amigos, me ajuda a relaxar, me ajuda a entrar em campo, a me motivar. Então, eu acho que a música, em alguma situação, eu gostaria de me encaixar nela, né? Pra dançar, eu acho que não, porque eu sou ruim pra caramba. Não sei, fazer um back vocal do mano. Eu era goleiro, né? Acho que tem até esse dedinho aqui, ó. Perdão, esse aqui. Foi agarrando. Então, eu acho que se não fosse cantor, ia ser um goleiro. Sempre gostei de futebol, mas nunca fui bom jogando, mas agarrando eu sempre me garanti. Eu agarrei alguns times aqui em Maceió antes de cantar. Então, eu acho que poderia ser até um goleiro, né? Não sabia dessa sua profissão aí, não, rapaz. Que isso, rapaz? Olha, vai ser o goleiro da pelada de final de ano já. Demorou, pode garantir. Olha só. Quem mais apoiou vocês no início da carreira? Bom, no meu caso, quem me apoiou foi assim, os meus primos que gostavam de jogar bola, então a gente sempre se reunia para bater uma bolinha, seja num espaço de terra ou num campo mesmo.
E eles sempre me defendiam, né? Quando o moleque queria tirar onda. Também o professor Tota, que foi o meu primeiro treinador, na verdade. Um dos meus protetores. Inclusive, ele brigava muito com os meninos que não curtia muito a ideia de eu jogar no time dos meninos. E eles falavam, Tota, vai botar a menina, será que a gente tem capacidade suficiente para ganhar esse jogo? E o Tota, ela vai jogar e pare com isso. Acho que os meninos não queriam, era com medo de levar um olé da Marta. Aí os meninos ficavam assim, ela vai se destacar e aí vai dizer que a gente só ganha se ela estiver no time. Graças a Deus, a questão do preconceito, né, da falta de apoio, ela diminuiu bastante. As famílias estão levando as meninas para os jogos e tudo mais. Isso abre uma porta para mostrar que não tem que existir preconceito. É verdade. Você tem um papel fundamental nisso aí, sabe? Tem que existir qualidade naquilo que você faz, seja homem, seja mulher. Determinação. Mas engraçado que hoje eu volto para 12 Achas, a gente senta, toma a nossa cervejinha, que ninguém é de ferro, né? Sento com todos os meus amigos que jogavam comigo naquela época. E a gente começa a rir das resenhas. É uma confusão. Rapaz, e o meu apoio, na verdade, foram os meus familiares, né? Minha mãe e meu pai, que bancaram o primeiro CD. O meu tio, que eu trabalhava no açougue do meu tio, né? E daí minha mãe e meu pai bancaram o primeiro CD. O meu tio, a capa do CD, né? E também um amigo meu, Damião, que no tempo me deu acho que uns R$250 para ajudar a confeccionar uma quantia de CDs e tal. Foi aí, os familiares e os amigos. Os 3 melhores jogadores/jogadoras, na opinião de vocês, e os 3 melhores artistas sertanejos pros 2 também. Que louco! Aí eu vou apanhar, porque eu sou amigo de todo mundo, eu vou dizer, rapaz... É verdade, isso aí é muito difícil. Eu sou suspeita a falar do Mano, que eu tô conversando com ele aqui frente a frente, mas é um cara que eu admiro muito e que eu tenho orgulho de explorar o trabalho dele, porque merece. E é bom no que faz, não é? Sabe? Então, assim, ele é o primeiro da lista. Pronto. Aí, em seguida, o Gustavo Lima. E aí, como posso botar Simone Simaria e Marília Mendonça? Porque, bota as coleguinhas, pelo amor de Deus. Senão... Então, eu vou fazer meu time agora. Mas vamos lá, eu gosto de todo mundo, né? Mas eu sou muito fã do Leonardo, adoro o Sérgio Reis. Vamos lá, o Gustavo Lima, os 3. Boas escolhas. Assim, todo mundo sabe que eu sempre admirei muito o Cris, admiro pela a maneira como ele se entrega ao trabalho. A habilidade dele não é comparada à do Messi. O Messi, ele faz coisas que, né, assim, de momento ali que você não espera. E aí ele tá no topo da minha lista, né, de hoje, da atualidade. Em seguida vem o Messi, depois o Neymar. Vamos lá. Eu não fico em cima do muro, não. Vamos lá. Pode me tirar dessa lista. Tá? Não. Vamos começar com a realeza. A Marta tinha que ser, né, a primeira, né, pô? Também orgulho, né, de ter minha amiga como sexta do mundo, né? São 6 vezes melhor do mundo. Então tenho um orgulho danado da minha conterrânea, lagoana, essa mulher guerreira aí que nos representa tão bem, né? Fazer chorar aqui na frente da câmera eu não posso. Mano, é que a gente, assim, ela desse jeito, quando a gente se fala, minha irmã, ela é meu irmão e tal, e nós temos, assim, amizade de coração, de verdade, sabe? Então, em primeiro lugar, minha irmã Marta. Segundo, o mago Ronaldinho. Adoro, eu acho que ninguém faz o que ele faz com a bola, assim... Admiro o Messi, mas aí eu pensei que era pra me falar dos que ainda estão atuais. Dos que estão na atualidade. Eu também amo o Ronaldinho. Pra mim, o melhor jogador brasileiro que eu já vi jogar. Passado eu vou falar do Pelé, do Zico, e a Marta, Pelé e Zico. Adoro, velho. Eu adoro o Ronaldinho. O Mário na zaga é matador, não tem pra ninguém. As pessoas que eu vi jogar e que não jogam mais hoje, né, já se aposentaram, aí tava Ronaldinho, Ronaldo, Fenômeno e Romário. Fala da atualidade. Da atualidade, vamos embora então. Cristiano, Messi, Neymar e Firmino. Eu tava só esperando você falar do Firmino, que eu sei que você é muito amiga dele. Eu vou fazer o time Marta, aí Firmino... Aí, Ano, Neymar, Messi. Só tem atacante nesse time, né? Só tem atacante nesse time. Então, galera, vocês estão vendo aqui meu amigo Mano Walter, um cara que eu admiro pra caramba, alagoano, como eu. E estou muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de bater um papo com ele aqui no nosso canal. E obrigado pelo carinho de sempre. Você tem bem... no meu coração.